Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, meu nome é Matheus Soares e eu faço parte do quadro de professores do canal Bíblia para o Cotidiano, né? Bom, nós estamos aqui para mais uma aula da revista Viver Mais Adolescentes da Betel, que ali ela acompanha o adolescente dos 15 aos 17 anos, né? Onde nós estamos tratando aí de diversos assuntos voltados para a adolescência à luz da Bíblia, né? Diversos assuntos que deveriam ser tratados, né, na adolescência, muitas vezes não são, mas deveriam, né? Voltado também à luz da Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre tais assuntos, como é que a Bíblia trata tais assuntos e tudo mais, coisas desse tipo, né? Estamos aqui focados nesse ritmo. Na última aula nós falamos sobre a violência, nessa aula nós falaremos sobre a depressão, mas assim, é importante nós entendermos onde nós estamos, né? Sempre entendendo que para tudo tem a solução, gente. Para violência, como a gente também já falou nas demais aulas, né? Desculpa. É, para a vida sexual do adolescente também tem uma solução. Não tem que viver a vida pecaminosa. É muito melhor esperar e fazer as coisas na hora certa, não pular etapas. A parte principal do tudo aqui que a gente vem falando nessas últimas 7 aulas aí, agora a oitava, é não pular etapas, né? O adolescente, ele tem que viver a adolescência e não sair pulando as suas etapas aí e acabando vivendo uma vida madura de forma precoce, sabe? Não precisa viver aquilo e está vivendo aquilo naquele momento, né? A intenção é realmente evoluirmos para entendermos que tudo na vida tem uma etapa, tudo na vida tem um determinado tempo e não precisa sair atropelando aí os bois com a carroça, né? É importante a gente pensar dessa forma também. Na última aula sobre violência, nós podemos concluir que vencer a violência não só é possível, né, para aqueles cujo coração está cheio da presença de Deus. E quando a gente fala violência, gente, não é só a violência de bater, é a violência física, né? Mas também a violência mental, a violência psicológica, a violência espiritual, muitas vezes. Então é tudo isso, né? Então, assim, só é possível vencer a violência, né, para aqueles que estão cheios da presença de Deus no coração, né? Por isso a gente deve nos alimentar da palavra de Deus, para que nossas ações sejam equilibradas a tal maneira que as nossas reações sejam aprovadas pelo Criador, da nossa alma, né? O nosso Criador, né? O Deus Todo-Poderoso, cujos preceitos eles nos ensinam e nos capacitam a viver uma vida pacífica e cheia de amor, né? A gente pôde concluir isso, a gente pôde mergulhar dessa forma, entendendo isso na visão bíblica da coisa, né? E aí a gente passa para a aula de número 8, que se chama Depressão, um desafio real. Muitas vezes a depressão no nosso meio é ignorada, tá? Muitas vezes, muitas vezes. É falta de Deus, é falta de ter o que fazer, enfim, é diversas coisas que as pessoas colocam à frente, né? Só que nós devemos entender também que o nosso Deus, ele é um Deus que ele se atenta a essas coisas também, né? Nós podemos deixar passar, mas ele não. A base bíblica, gente, para essa lição, ela vai se encontrar em 1 Reis 19, né? Do versículo 7 ao 13, mais ou menos, né? O versículo-chave, ele vai se encontrar em Salmos 42:11. Que é um versículo muito famoso. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Em outras traduções, né? Porque está aflita a minha alma. Porque se preocupa dentro de mim. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, né? Mas essa tradução aqui também é incrível, enfim, nós podemos entender dessa forma também, né? Porque está assim tão triste a minha alma. Qual que é o objetivo, né, da lição? Saber que, ao identificar um estado depressivo, deve-se procurar ajuda em vez de se isolar. Hoje, no nosso meio, existe um grande problema das pessoas negligenciando a ajuda que nos é fornecida através de medicina, né? Inclusive a psiquiátrica, a psicológica, enfim.
A gente negligencia isso, pois acha que Deus vai vindo salvar e acabou. O ponto é o seguinte: você com certeza já ouviu aquela história de que tinha um rapaz naufragando com seu barco no meio do nada, não tinha mais o que fazer e estava já na água. Aí ele ora e fala assim: Deus, me salva, me ajuda, né? Aí Deus manda, a interessante que veio o helicóptero e fala assim: ei, vamos embora aqui, vim te salvar. Não, 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 Deus vai vir me salvar. Veio um barco e fala: ei, vamos embora, vim te salvar. Não, não, Deus vai me salvar. Vem tudo para tentar salvar ele e fala: não, não, Deus vai me salvar. Deus, ele nos manda essas coisas para nos ajudar, sabe? E a gente negligencia porque a gente acha que vai acontecer um mover pirotécnico, psicodélico de Deus, assim, a gente não vai entender nada e fala, nossa, pá! Não, gente. Deus, ele manda ajuda de todos os lados. E Deus, ele capacitou o psicólogo, o psiquiatra, o ortopedista, todos os médicos para nos ajudar. A ciência vem do Criador também. É importante a gente entender isso também, né? Mas enfim, ponto de partida dessa lição, né? O início da depressão na adolescência tem crescido bastante, né? O índice, né, da depressão na adolescência, ele tem crescido bastante. Chamando atenção para alguns comportamentos agressivos, né? E de um isolamento extremo. A depressão já é a segunda maior causa global de invalidez, pois tem levado muitos indivíduos a se entregarem a sentimentos como tristeza, apatia, solidão, reclusão e outros deveras, né? As suas causas podem ser perda de um ente querido, divórcio dos pais, problemas na escola, né? Por que não? Situações de abuso, entre outras. E também, gente, não se assustem. Também pode não ser causa de nada disso. Pode ter acontecido. Você deu alguma brecha e aconteceu. Não é bom a gente se martirizar ou tentar ficar achando culpado. Pode ter acontecido. Ponto. Contudo, né? Entretanto e todavia, é possível tratar a depressão com medicamentos, com a palavra de Deus e com oração, gente. Uma coisa não anula a outra. Você tomar remédio não quer dizer que, então não precisa orar. Ou você orar não quer dizer que você não precisa tomar remédio. Tá entendendo? Desculpa. Introdução. Durante muito tempo não se achava possível que adolescentes fossem cometidos por depressão. Porque a vida deles não eram encontrados motivos, né? Tais como preocupações existenciais que motivassem tal enfermidade de seres tão jovens. Todavia, gente, hoje sabe que as crianças e adolescentes também são suscetíveis à doença. E que o quadro pode se repetir ao longo da sua vida inteira, gente. Não é só na adolescência, só na fase adulta. Não, é a vida inteira, pode se repetir a vida inteira. Com risco de agravamento e até mesmo de suicídio, gente. Então, assim, é muito sério, muito sério, muito sério, muito sério, muito sério mesmo. Atualmente, a depressão está presente em 1% das crianças e em 5% dos adolescentes. Perdão. Vale lembrar que a doença tem cura. Tem cura, né? Porém, a pessoa deve ser encaminhada aos profissionais adequados. Não é, eu falei com meu pastor lá, tá tudo certo. Não, gente. Existem pessoas adequadas e capacitadas para tratar isso em você. Enfim. Na Bíblia, Elias é o personagem que melhor ilustra um caso de depressão, né? Que foi curado por Deus, inclusive. Que teve a paciência e o amor ao falar com o profeta, que estava no fundo de uma caverna. O que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:13, né? O ponto é o seguinte, gente, é ter a paciência para tratar. Se tratar com amor, cuidar com tudo. Enfim, tem todos os passo a passo para viver uma vida incrível no Senhor, né? Incrível na palavra dele, viver dele, enfim. Ponto 1. Vamos entrar no ponto 1 aqui e vamos estar aí fazendo a aula aí de uma maneira mais dinâmica.
Depressão na adolescência? É uma pergunta, ponto. Interessante, né? Segundo a ciência médica, a principal causa da depressão na adolescência permanece desconhecida. Sabe-se, porém, que os fatores como crises conjugais dos pais, separação, morte na família, fracasso escolar, ansiedade quanto ao futuro e à saúde física podem sim desencadear o processo depressivo. A explicação mais provável para a doença nessa faixa etária seria o desequilíbrio bioquímico dos neurônios responsáveis pelo controle do estado de humor. É um, a gente já falou, né, que o corpo passa por diversas mudanças e os nossos hormônios também. Eles é uma loucura, um pra lá, um pra cá, de um jeito que acaba que, né, muitas coisas saem do controle. Enfim, estudos comprovam que os adolescentes mais propensos a ficar deprimidos são aqueles dependentes de drogas, tá? E ou álcool, né? Os que possuem histórico familiar da doença e os que sofrem excesso de cobranças, pondo sobre si mesmo expectativas irreais. Todo adolescente, gente, que cresce cheio de cobrança, ele se cobra 3, 4 vezes mais, tá? Tá? Apenas saibam disso. Ele se cobra muito mais. É horrível. E ele sofre muito disso. E isso vai de alguém que passou pela depressão na adolescência. Então, assim, isso é muito complicado. Isso é muito pesado. Saiba como você está conduzindo seu adolescente. Saiba disso, por favor. Tenha essa noção. A depressão deve ser vista de forma sensata e equilibrada. Isso é, não devemos ignorar suas causas orgânicas. Por isso, gente, é muito importante buscar uma orientação e o discernimento de Deus, né? Não o do ser humano, o do falho ser humano, né? Para entender e tratar cada caso adequadamente, né? Cada caso é um caso, gente. Cada caso é diferente. Nenhum caso vai ser igual ao outro. Porém, existe sabedoria em Deus para a gente saber cuidar de cada caso. Alguns sintomas do estado depressivo na adolescência são a tristeza, a irritabilidade constante, as falhas de memória, a baixíssima autoestima e o sentimento de menos-valia. Eu acho que não vale nada. Reconhecer esses sintomas ele pode ajudar a família, você pai, você mãe, você tio, você tia, você pastor, você líder, a identificar essa doença, né? E acabar buscando a ajuda adequada. A Bíblia, ela declara que nós somos livres em Cristo Jesus. Mas livres do quê? Exatamente, né? De tudo que nos corrompe e nos prejudica. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. João 8,36. Não se deixe escravizar por sentimentos que lhe fazem mal, roubando as suas expectativas de uma vida plena em Jesus. Porque é nele nós somos nova criatura. Então nós não podemos nos deixar ser abatidos através disso. Porque assim, vê esse dado aqui, ó, vê esse dado. No Brasil, estima-se que por ano ocorrem 106 casos. No Brasil, tá? De suicídio entre adolescentes de 10 a 14 anos. E 566 casos. 566 casos, desculpa. Entre adolescentes de 15 a 19 anos. A depressão é apontada como uma das principais causas dessa morte. Olha esse dado. Olha esse dado. Porém, eu tenho a solução para sua vida. Eu não, né? Eu não tenho nada, mas ele tem. Ponto 2. Deus cura. Sim, gente, Deus cura. As escrituras reconhecem a humanidade de seus personagens. Moisés, em Números 11, 10 ao 15. Jonas, enfim, Jonas 4, 1 ao 3. Davi, Salmos 13, 1 ao 3. Esses são só alguns exemplos, né? Eles também estiveram sujeitos a problemas como a depressão. Nesses versos que eu falei para vocês aqui agora. E nem por isso deixaram de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porque esse é o ponto.
isso vai além daquilo que a depressão pode nos causar, daquilo que a depressão pode tentar nos atrasar, enfim. Vai além, vai além, vai além. Porém, usaremos aqui o clássico exemplo de Elias, né? Que mesmo tendo enfrentado os profetas de Baal, reafirmado o culto divino a Deus, enfim, como é dito lá em 1 Reis 18, experimentou um forte e terrível esgotamento emocional. O que nós chamamos de hoje, inclusive, de burnout. Quando ele foi ameaçado por Jezabel. O estado depressivo de Elias o levou ao desinteresse pela vida, chegando a desejar a morte, né? Isso aqui é dito lá em 1 Reis 19:4, pô. É loucura, ele deseja a morte. Como realmente é comum, né, em pessoas depressivas. Elias também se isolou em uma caverna, até que Deus, o brabo, até que Deus, em sua infinita misericórdia, falasse ao seu profeta por meio de uma brisa suave. E esse é um diálogo muito interessante, inclusive, que você encontra aqui em 1 Elias 19, do 11 ao 18. Antes disso, no versículo 5, Deus enviou um anjo que lhe trouxesse pão e água, para que ele se alimentasse e seguisse o seu caminho, porque seria um caminho longo, seria um caminho extenso, né? Hoje, a ciência comprovou que a alimentação saudável e adequada, assim como a luz do sol, são literalmente essenciais no combate à depressão. Então, assim, você está entendendo que Deus, ele de fato é onisciente desde antes de tudo que a gente possa imaginar. Desde essa medicina que estuda, vê que, poxa, alimentação saudável, sol, pá, 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 pá. Ele veio e falou, não, eu sei disso aí. Fica tranquilo, eu criei. A depressão, gente, ela tem sido uma doença cada vez mais comum, né? Estar deprimido não é um pecado. Só que a gente deve procurar ajuda nos primeiros sinais da doença. Inclusive, é importante entender o seguinte: por que procurar ajuda nos primeiros sinais? Porque quando a doença se agrava, nós não vamos conseguir procurar ajuda sozinhos. Nós não teremos força para tal. Então é necessário correr atrás. Entenda o peso disso, né? Correr atrás da ajuda não é estou me fazendo mais fraco, estou me diminuindo, estou isso, estou aquilo. Não. É você fazer o correto. Correr atrás do certo para viver a vida bem, plena em Deus. Ponto 3, pra gente encerrar. Fora a deprê, todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos meio deprê. Mas atenção, nós não podemos confundir qualquer estado de tristeza ou de angústia normais ao ser humano, inclusive, com a depressão, que é uma doença. Então, assim, entenda o seguinte: existem diferenças de um caso de depressão com um caso de tristeza ou de angústia, que inclusive é normal para nós, né? A principal diferença entre o quadro de tristeza, considerado normal, né, e a depressão, esta na duração, na duração, pois enquanto a tristeza tem uma característica passageira, a depressão ela se estende por longos períodos, infelizmente, né? Como os relatos bíblicos falam de pessoas como nós, temos também nas escrituras situações de depressão. Elias viveu um estado depressivo real, gente, real. O profeta venceu a luta contra a depressão, mas Deus não o curou de maneira instantânea. Sassalabim, bim, pim, pim, tá curado. Pum. Não. Primeiro o pai deixou bem claro que estava presente na trajetória de Elias. Ei, eu tô contigo. Até mesmo dentro da caverna. Ei, o que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui. Segundo, ouviu a história de lamento e dor do profeta, como é visto lá no verso 10 de 1 Reis 19. Terceiro, propôs-lhe uma terapia ocupacional. Isto é, deu para ele algumas tarefas para ele fazer, para que o profeta realizasse. E por último, o pai, né, Deus, fez Elias entender que ele não estava só, mas que havia outros 7.000 fiéis que, como ele, não se curvaram a Baal. Elias então recobrou o ânimo
e seguiu as orientações de Deus e partiu para cumprir os desígnios que o pai tinha passado para ele. E seguir para cumprir o chamado dele, para cumprir o que Deus chamou ele. A depressão, gente, ele é um mal que afeta a humanidade como um todo. E não deve ser motivo de vergonha e nem motivo para culpar-se, pois não é necessariamente sinal de pecado. É preciso identificar a causa e tratá-la adequadamente, pois pode ser espiritual ou patológica. E assim, alguns passos são importantes para vencer o estado depressivo. A ajuda de um pastor, de um psicólogo são bem-vindas sempre. Nunca, gente, nunca se esquecendo que, ponto 1, o Senhor não abandona os seus. Estará sempre ao seu lado, olhando por você. Salmo 139, do 7 ao 10. Deus é amigo fiel. Abra o seu coração e converse com ele sobre tudo o que está acontecendo. Suas angústias, os seus reais sentimentos, não tenha medo de falar com Deus. Se nós tivermos medo de falar com o nosso Pai, como que nós vamos viver uma vida plena nele, né? Não tenha medo de falar com seus pais. Não tenha medo, pois ele entende muito bem. O Criador conhece você desde o ventre da sua mãe. Ele sabe da sua história. Ele sabe quem você realmente é. Tá? Enfim, para manter a depressão longe, gente, a gente tem que sempre estar mergulhado na palavra de Deus, né? Estabelecer uma vida de comunhão, intimidade com o Senhor por meio da oração e considerar a bondade de Deus com o seu povo e manter acesa a esperança da vida eterna. É isso que a gente precisa fazer. E, enfim, como a gente pode concluir essa aula? É entendendo que a depressão, ela é um desafio real, tá? Algo tão terrível que tem assolado crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, tudo. Medicamentos e terapia fazem parte do tratamento. Para nós que cremos e confiamos no Deus Todo-Poderoso, o tratamento inclui principalmente o renovo que a palavra de Deus produz em nosso interior. Por isso, além dos medicamentos e da terapia, busque o Senhor, porque o Senhor nos cura. O Senhor nos cura. O Senhor te cura, tá? O Senhor te cura. Enfim, esteja aqui sexta-feira que vem. A gente vai falar um pouco sobre preconceito. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe, cuide da sua vida, cuide da sua semana e até semana que vem. Deus abençoe.